Continuamos com nosso protagonista reconhecendo que seus familiares eram fracos demais, o que acabaria prejudicando o garoto na parte de conseguir pontos. Se ele não fizesse missões mais avançadas, era somente uma questão de tempo para que ele acabasse sendo ultrapassado. Nesse momento, ele percebeu uma multidão de esqueletos se aproximando, e quando os mesmos estavam de frente para essa árvore, parece que eles perceberam alguma coisa, ou talvez até começaram a sentir algo. O garoto começou a se perguntar se o esqueleto Lorde que ele possuía seria capaz de controlar esses que agora estavam em sua frente, e quando um deles olhou para trás, o prota perguntou se eles por acaso reconheciam ele. No mesmo instante, todos os esqueletos se curvaram perante o jovem rapaz, o que o deixou totalmente incrédulo com o que aconteceu, já que ele não fez absolutamente nada, mas ainda assim os esqueletos se mostraram leais perante ele. Ele em seguida pediu para que seus familiares se levantassem e o levasse para seu campo de patrulha, e uma hora depois, avistamos esse cavaleiro esqueleto, que inclusive também servia ao protagonista, e os outros em sua frente estavam de joelhos mostrando sua fidelidade. O fato era que o garoto achou isso incrível, pois acabaria ajudando ele e muito a ganhar mais pontos nesse teste, e o cavaleiro esqueleto acabou conseguindo falar algo ao garoto. Ele disse que já foi membro da primeira legião dos esqueletos, e durante um confronto que eles tiveram contra os fantoches demoníacos de carne e ossos, a equipe que ele liderou acabou sendo separada do exército principal, então ele não teve outra escolha a não ser permanecer ali. Por causa de eles permanecerem naquele lugar lutando dia após dia contra essas criaturas e também contra alguns zumbis, seus números estavam diminuindo dia após dia, e por isso ele tinha enviado alguns esqueletos para poderem procurar pela fruta de ossos demoníacos para melhorar a força de seus soldados. Isso fez com que o protagonista reconhecesse que precisava deixá-los mais forte, uma vez que eles agora faziam parte de suas tropas também, e no dia seguinte, vemos que o ranking do garoto acabou abaixando pelo visto. Estava na hora de poder aumentar um pouco o poder deles, e ele disse ao cavaleiro que iria garantir a ele o cristal de ossos, e deixaria o resto dos equipamentos para ele. 10 minutos haviam se passado, e o alvo deles era justamente os fantoches demoníacos de carne e ossos. Quando estavam nesse tipo de vale, em frente a essa caverna, a missão dizia que tinha algo em torno de 8 a 10 mil fantoches demoníacos de carne e ossos no covil, então era melhor que eles jogassem táticas de guerrilha em vez disso. Parece que apenas um entrou na caverna, talvez justamente para atrair esses monstros para si, e apesar de ter somente um inicialmente, alguma coisa acabou chamando a atenção desses monstros, e foi justamente o fato de que logo depois vários dos esqueletos tinham aparecido para poderem lutar contra eles. Enquanto a luta entre essas criaturas acontecia, o protagonista dizia que os fantoches demoníacos que fossem derrotados poderiam ser transformados em exército de esqueletos, e esse método de adicionar mais membros ao clã deles era de fato um tanto quanto incomum. Uma hora tinha se passado e o exército esqueleto tinha aumentado seus números por volta de 7 mil membros novos, e ainda tinha mais uns 3 mil dos fantoches demoníacos para poderem ser derrotados no covil, então estava na hora de agir novamente. Em seguida, ele deu comando para que seus esqueletos atacassem, e 3 horas depois, esse esqueleto trouxe esse tipo de rubi para o nosso protagonista, o que aumentou seus pontos em 60, fazendo assim com que ele subisse no ranking novamente. Voltando para o Strume que queria acabar com o protagonista a todo custo, vemos o mesmo Strume de antes se perguntando onde que o garoto estava, e não é por nada, mas eu preciso dizer que não gostei nem um pouco do design desse tipo de arte. Parece que o artista pegou uma foto e colocou aqui. Não acho que combinou muito. De qualquer maneira, ele percebeu que Yan-U tinha subido 60 pontos no ranking, e parece que ele tinha conseguido acabar com seu exército de fantoches, superando suas expectativas, mas a sorte do protagonista parece que estava para acabar, isso conforme esse pedaço de lavagem. Quando ele estava de frente à caverna que os monstros que o prota tinha derrotado estavam, parece que ele percebeu que o garoto tinha conseguido o controle do clã de esqueletos, mas isso ainda não seria o bastante para poder livrar o garoto do que estava por vir. Em seguida, ele deu comando para que seus cães do inferno atacassem, e eu não sei se é por causa dessa skin que o protagonista estava usando, mas ele nunca parecia surpreso ou com raiva, e aparentava sempre estar calmo e despreocupado com a vida, independente da situação em que ele se encontrava. Acho que agora eu entendo por quê, pois todos os seus soldados partiram na direção desses cães para poderem proteger o seu mestre, e uma luta incansável entre eles começou a acontecer. Esse inseto reconheceu que era apenas o segundo dia desde que Yan-U tinha descido para o abismo demoníaco, e ainda assim ele tinha conseguido juntar tantas forças. Se ele esperasse demais para agir, ninguém mais iria ser capaz de impedir o garoto, e eles precisavam lidar com Yan-U naquele mesmo dia. Por fim, ele ativou sua habilidade para poder se transformar em um dragão completo, ou talvez ele tenha invocado um dragão em si, mas de qualquer maneira, o Cavaleiro Esqueleto foi quem acabou sendo o primeiro alvo desse Strume.
O Prota então perguntou ao seu colega de classe o motivo de ele estar atacando seus esqueletos, já que eles nunca tiveram nenhuma rixa ou coisa do tipo, mas o Strume sem argumentos disse que o motivo era que ele simplesmente não gostava da aparência que o garoto tinha, desejando que o mesmo fosse apagado da escória. Ele até conseguiu atingir um golpe no Prota, e os esqueletos de antes se mostraram preocupados com a possível perda de seu mestre, e o dragão se retirou dali logo depois disso, achando que não valia a pena acabar com os esqueletos que acabaram ficando por ali. Apesar de os soldados do garoto estarem relativamente revoltados, por sorte o Lorde Esqueleto era capaz de ressuscitar, o que era uma vantagem enorme para o protagonista. Imediatamente, ele deu a ordem para que seus soldados parassem de perder tempo ficando parados ali, e era para reunirem todas as forças possíveis e saíssem dali o mais rápido que eles puderem. Devido ao acontecido com o resto de lavagem, o protagonista jurou para si que na próxima vez que ele acabar encontrando com o estrume de gado, com certeza seria o fim do mesmo. Por falar no estrume em si, o mesmo se perguntava o motivo do An-Wu ainda não estar na lista de cancelados, e só então acabou avistando que o protagonista acabou fingindo a sua morte, e ainda estava firme e forte ganhando pontos. Isso com certeza deixou a escória revoltada, dizendo que, cedo ou tarde, ele acabaria acabando com An-Wu e suas tropas, e voltando para o lugar onde o mesmo estava. Agora era tarde demais e não havia mais nada lá além de poeira. Não contente, ele ordenou aos seus cães infernais que eles procurassem por todo o canto, e não deixasse um único esqueleto sequer escapar. Voltando para o protagonista em si, ele concedeu aos seus soldados essa pedra de cristal de osso, e devido ao ataque sorrateiro da escória anterior, tinha apenas 5.000 soldados esqueletos restantes, e parece que eles ainda precisavam se fortalecer mais. Isso acabou aumentando os atributos de seus soldados, mas a força deles ainda era insuficiente para poder ser reconhecida pela Academia da Capital Imperial, e eles precisavam de conquistas ainda mais notáveis. Parece que o demônio caído era uma criatura do plano abismo, ardilosa e venenosa, mas medíocre no quesito força. Esse tipo de lixo ainda assim concederia a ele algo em torno de 80 pontos, e apesar de a chance ser baixa, ele poderia usar o demônio caído para poder produzir uma enorme quantidade de soldados esqueletos. Logo, os soldados se prepararam para partir diretamente para a tribo do demônio caído, e parece que 2 meses já tinham se passado, e justamente onde os professores estavam reunidos, eles estavam comentando sobre os alunos que acabaram se destacando e estavam tomando liderança no ranking de pontos, e coisas relacionadas desse tipo. A escória de antes novamente tentou falar mal do protagonista para o seu professor atual, dizendo que o rapaz apenas tinha dado sorte para ter conseguido ficar em primeiro lugar no exame anterior. No entanto, o professor atual do garoto apenas disse para o resto de Strume que ele se colocasse em seu devido lugar, e não se esquecesse de que ele era um professor, então deveria agir como tal e mostrar no mínimo um pouco de decência, isso se ele tivesse, claro. A escória perguntou se ele estava realmente errado, afirmando que o protagonista era somente uma perda de tempo, e não importava quantos recursos o professor atual desse ao protagonista, ele ainda assim seria um total inutilizável. Na cabeça desse Strume, descobrimos que ele criou um rancor enorme do jovem An-Wu, e o professor do garoto resolveu fazer outra aposta com esse pedaço de lavagem, e ele apostava que o protagonista ainda assim seria o campeão naquele torneio também. Quando o Strume perguntou o que o professor gostaria de apostar, eles resolveram apostar justamente 10 pontos divinos, mas parece que esse resto de lavagem não tinha tudo isso, mas tinha alguns deveres divinos, e apostava os deveres dele contra os do professor atual. A escória tinha apostado a cura divina de nível 3 que ele tinha, e o professor do Prota aceitou a proposta. No entanto, o protagonista já tinha começado um tipo de missão que daria a ele 80 pontos de avaliação, e estava prestes a concluir a mesma com sucesso. Não sei quem foi que pensou isso, mas foi dito que uma tarefa que dava 80 pontos de avaliação era extremamente difícil para um estudante. Mas se fosse concluído com sucesso, com certeza isso acabaria chamando e muito a atenção das universidades topo de linha, e mesmo que a avaliação final não fosse excelente, ainda assim faria com que as universidades ficassem de olho nesse aluno. Voltando para o abismo em si, esse campo originalmente tinha milhões de demônios isolados, e agora restavam menos de 100.000. A estratégia do protagonista estava certa no fim das contas, e agora ele tinha algo em torno de 900.000 soldados esqueletos, então estava na hora de ele começar a agir. Logo, ele deu o comando para que seus exércitos atacassem, e vemos os mesmos acabando com esses demônios, e um dos esqueletos perguntou o porquê de eles não se renderem. Depois de 20 minutos, eles tinham conseguido conquistar a vitória mais uma vez, e enquanto esses esqueletos que pareciam ser algum tipo de mago usavam suas habilidades nos demônios que foram apagados, uma nova criatura surgiu nos exércitos do protagonista, e era esse esqueleto que aparentava ser uma mulher, e ele tinha o nome de Ressuscitador de Esqueletos.
O Prota até chegou a achar que acabaria sendo amaldiçoado. Isso porque os ressuscitadores de esqueletos eram ainda mais poderosos do que os cavaleiros esqueletos em si, e agora o exército do protagonista estava ainda mais poderoso que antes, e já vemos alguns soldados que ele acabou perdendo se recuperando novamente graças a essa nova criatura que se juntou aos seus exércitos. O garoto estava certo de que agora os seus exércitos não sofreriam altos danos, e um cavaleiro se prostrou perante o protagonista com um tipo de cristal diferenciado, e parece que esse era um item sagrado de nível 1. Parece que, depois que essa gema fosse carregada no núcleo em si, isso iria garantir a alguns membros do núcleo que aprendessem a habilidade de usar bolas de fogo, e o poder das mesmas era equivalente ao poder do proprietário do núcleo em si. O Prota disse algo relativamente complexo, dizendo que a fonte da desolação poderia desencadear uma transição de vida, e ele iria tentar no clã de gafanhotos depois que tudo isso acabasse realmente. Com aquele exército com a força de 1 milhão, não tinha motivo para ele temer enfrentar o martelo de Zan Shaolonlon, e enviou a tarefa logo após isso. Parece que ele tinha conseguido concluir a tarefa anterior com sucesso e já tinha ganho os 80 pontos mencionados anteriormente, mas a próxima tarefa era uma que daria a ele 70 pontos em si, ordenando logo depois disso que seus exércitos marchassem em direção a esse novo objetivo. 3 dias haviam se passado, e parece que o protagonista tinha conseguido completar essa segunda tarefa também, e o professor do garoto estava cheio de orgulho de seu aluno, já que em somente 3 dias ele foi capaz de fazer algo que os outros alunos com certeza poderiam até nunca conseguir fazer. Atualmente, o garoto estava em 4º lugar no ranking, e a escória de antes não queria aceitar que o garoto era realmente muito bom. Só nesse momento, 2 universidades de topo de linha gostariam de fazer uma entrevista com o protagonista, e uma de 2ª categoria também, ou seja, o garoto estava chamando a atenção de todas as universidades pelo que deu para entender aqui. Isso claramente deixou o Strume de antes com uma inveja enorme, e ele ainda disse que não apoiava o que o diretor estava fazendo, dizendo que não tinha por que ele mostrar somente os convites feitos diretamente para o protagonista, e não mostrar nenhum feito para os outros estudantes em si. Mas o que ele não esperava era que o motivo de o diretor não ter mostrado antes nenhum convite para os outros estudantes era justamente porque não tinha nenhum. Nem ele acreditava que isso era realmente possível, pois o protagonista ainda estava no 4º lugar e já tinha recebido vários convites. Segundo o diretor, o pré-requisito para que as universidades enviassem um convite era ter um total de pontos de avaliação por volta dos 3.000 e também conseguir completar pelo menos uma tarefa que desse 80 pontos ou acima disso, e somente o protagonista foi capaz de conseguir fazer isso. Quando esse inseto percebeu que o estudante que ele estava ajudando também tinha recebido um convite das universidades topo de linha, ele finalmente se acalmou um pouco, e o que ele estava preocupado agora era justamente em ganhar a aposta que ele tinha feito com o professor do An-Wu atualmente. Apenas 3 tarefas restavam, e isso era ele falando para o Strume de antes, dizendo que ele precisava trabalhar duro para poder finalizar a tarefa e não deixar que o protagonista pegasse a liderança, e o projeto de Strume que estava recebendo a ajuda de seu professor iria fazer uma tarefa que daria a ele 90 pontos. Do lado do protagonista, ele tinha 3 missões para poder completar, e uma delas daria a ele 100 pontos e as outras 2 90 pontos. O garoto atualmente tinha um total de 3.480 pontos, e agora estava em 3º lugar, e ele ainda estava a 130 pontos do 1º lugar, e precisava completar pelo menos 2 dessas missões, mas todas eram um tanto quanto complicadas para serem concluídas. Ainda assim, ele tinha um exército de 20 milhões de esqueletos, 2 formas de vida heróica e também 190 formas de vida transcendentes, e achou melhor tentar seguir com essas missões, e tentaria acabar com a tribo de Minotauros primeiro. Nesse mesmo instante, temos exatamente um corte para a tribo de Minotauros, e esses 2 estavam fazendo algum tipo de parceria pelo que pude entender, mas enquanto eles conversavam, um dos Minotauros estava para poder acabar com eles se eles continuassem jogando conversa fora. 1 hora já havia se passado, e eles perceberam que era melhor que eles recuassem, e se eles continuassem com aquilo, eles acabariam esgotando todos os recursos que eles tinham. Além disso, mesmo que eles até juntassem suas forças, eles não iriam conseguir concluir aquela tarefa, muito menos superar o protagonista em si. Por falar no protagonista, esse leão percebeu alguma coisa poderosa se aproximando, e era justamente o enorme exército do cara que tinha acabado de ser mencionado. Com essa legião inteira de soldados esqueletos, o protagonista atacava sem parar aquele minotauro gigante, e os 2 estrumes acharam que essa era a oportunidade perfeita que eles estavam querendo, pois mesmo que o exército fosse grande, eles ainda eram bem fracos, e acharam melhor continuar avançando para poderem sair dali. No instante em que o Prota percebeu o que os insetos estavam querendo fazer, ele deu comando para que o controlador de ossos fosse invocado, e logo mesmo apareceu controlando esse outro esqueleto, que pelo visto era bem mais poderoso. Outro também apareceu em seguida,
e até mesmo os lagartos que eram apagados acabavam virando esqueletos para aumentar os números do protagonista, o que fez as escórias se perguntarem como que eles poderiam lutar contra aquilo. Antes que eles agissem, esse gigante esqueleto deu uma ordem para que eles não se movessem, e o prota foi quem apareceu para poder saudar seus colegas de classe. Quando o cara que queria ver o protagonista ser apagado da história a todo custo perguntou se o núcleo do clã do garoto não era de gafanhotos, o prota sequer teve o trabalho de responder, e disse que a cortesia demandava reciprocidade, então ele iria ver o inseto partir, tudo isso devido à tentativa do mesmo anteriormente de acabar com o garoto. Parece que esse resto de lavagem não contava com isso, e o leão de antes, ao ver seu antigo companheiro acabar sendo apagado da história bem em sua frente, ele disse ao protagonista que eles não tinham tantos conflitos assim. Ele até poderia se desculpar pelo desentendimento anterior, mas se o prota acabasse com ele, isso ainda não traria benefício nenhum para o garoto, mas deixá-lo com vida também não iria levar benefício algum para o garoto em si. Parece que esse leão estava querendo dividir todos os tesouros que ele tinha conseguido obter nesse lugar com o protagonista, e apenas pedia a ele por uma saída, e já que ele tinha colocado dessa forma, então o garoto aceitou a oferta do mesmo e permitiu que ele se retirasse dali. Por fim, avistamos o leão fugindo com o rabo entre as pernas, e 5 horas depois, vemos que os minotauros haviam sido totalmente derrotados, e os sobreviventes se renderam, desejando assim se submeter ao seu novo mestre. Como ele tinha conseguido concluir essa missão, ele foi capaz de ganhar os 90 pontos, e agora ele estava apenas a 40 pontos do primeiro lugar em si, e ainda restavam 2 missões para serem concluídas. No entanto, de repente, o garoto percebeu que alguém já tinha concluído uma das missões, restando assim somente uma missão em si para ser concluída. Quando ele viu quem era, descobriu que era justamente a Divina Dama que queria a todo custo que ele fosse o escravo dela, e ela estava no segundo lugar atualmente. Se ele realmente quisesse vencer aquele teste em primeiro lugar, ele precisava dar um jeito de derrotar esse sapo negro meio-deus. A dificuldade dessa tarefa era muito difícil, mas se ele quisesse atrair a atenção da Academia de Kyoto topo de linha, ele precisava chegar ao primeiro lugar a todo custo. Logo, ele deu o comando para que todas as suas tropas se movessem novamente, e o novo alvo dele seria justamente esse sapo estranho. Atualmente, algo em torno de 11 classes tinha concluído as suas avaliações, e o professor Tian, que era o professor do protagonista, tinha atualmente 3 dos estudantes dele que ainda permaneciam por ali. A Divina Dama estava com 10 pontos acima do prota apenas, ganhando assim o segundo lugar, e o garoto ficando com o terceiro, e ele se perguntava o que eles estavam fazendo. Parece que o resto de lavagem continuava fazendo de tudo para desencorajar o professor a acreditar em seus alunos, e a última tarefa seria justamente derrotar um semideus, perguntando se ele realmente achava que eles seriam capazes de aceitar um desafio como esse. Parece que essa tarefa é uma que ninguém na história foi capaz de conseguir concluir com sucesso, mas o professor do garoto disse que atualmente, tanto o protagonista quanto a Divina Dama estavam enfrentando essa tarefa em si, e quanto ao resultado, eles acabariam vendo depois de qualquer maneira. Mas ele acreditava fielmente de que os seus estudantes iriam conseguir entregar excelentes resultados dessa última tarefa em si, e por fim avistamos a Divina Dama com seus pássaros do trovão, que de fato eram bem poderosos, conseguindo assim acabar com vários soldados sapos. No entanto, acho que isso ainda não seria o bastante para acabar com essa criatura tão facilmente assim, e ele acabou ativando um escudo, dizendo que devido à Divina Dama ter invadido a tribo dele e acabado com seus companheiros, ele não iria permitir que ela acabasse indo dessa para uma melhor de um jeito simples. Logo, ela percebeu que aquele escudo com certeza não era algo bom, e ela acabou sendo acertada por uma habilidade desse semideus, ficando gravemente ferida. Ainda assim, ela ativou uma habilidade de cura nesse mesmo instante, conseguindo assim se recuperar e voltar para o campo de batalha com sucesso. Ela ativou outra habilidade também, pois não iria deixar barato o que aconteceu, e lançou não somente uma esfera de raio, mas várias juntamente com seus outros pássaros, até que depois de muito tentar, ela finalmente foi capaz de conseguir destruir aquela barreira. Dessa vez o sapo resolveu atacar também, e nesse momento ela percebeu que a situação estava começando a ficar complexa, pois um sapo gigante apareceu bem diante sua frente, e o mesmo imediatamente jogou sua língua na direção da Divina Dama, agarrando ela no mesmo instante e puxando essa donzela para si. Assim que ele conseguiu prender a Divina Dama em sua boca, ela não estava acreditando no que estava acontecendo, pois devido ao tamanho enorme daquela criatura, ela não seria capaz de conseguir machucá-lo com seus raios, chegando a pensar que esse era o seu fim. De repente, ela acabou recebendo uma ligação do protagonista, se perguntando por que o garoto tinha que ligar em um momento tão difícil quanto esse. Assim que ela atendeu a ligação, ele perguntou onde que ela estava, já que a decoração no fundo dela era bem única, mas parece que isso não era da conta dele.
Ele então perguntou se ela gostaria de cooperar, caso contrário, nos próximos 10 minutos, os pássaros trovões dela seriam totalmente apagados da história. Apesar de ela ter se mostrado contra essa parceria no início, no final ela acabou aceitando a oferta do garoto, mas para deixar mais claro as coisas, se eles conseguissem vencer, ela gostaria do corpo daquele semideus que eles estavam enfrentando, e ele poderia ficar com o restante em si. Por fim, ele também aceitou os termos, e disse para que ela emitisse um comando divino imediatamente para que os pássaros trovões dela pegassem as tropas de elite do protagonista. Quando ele deu a localização dele para ela perguntou como que eles iriam conseguir lugar naquele lugar, mas no mesmo instante vemos os pássaros da Divina Dama indo diretamente na direção do protagonista, e até mesmo ele ficou admirado com a velocidade que eles chegaram ali. Depois de finalmente conseguirem estar juntos, o protagonista subiu em um dos pássaros da Divina Dama. Enquanto seus outros soldados fizeram o mesmo também, o semideus deu comando para que seus soldados sapos acabassem com a legião de esqueletos também. Enquanto os sapos acabavam com os esqueletos do protagonista, ao ver aquela pilha de ossos, ele percebeu que os soldados dele eram de fato muito fracos quando se tratava de individualidade, mas pelo menos eles ainda poderiam contribuir com os fragmentos de osso para poder criar um ser ainda mais poderoso. Logo, ele deu comando para que o seu controlador de ossos agisse, e assim foi feito como ordenado, e ele conseguiu invocar um esqueleto gigante ainda mais forte. Mas parece que os sapos de antes também não iriam ficar apenas parados esperando pelo seu fim eminente chegar. De qualquer maneira, o gigante não perdeu tempo e atacou todas as tropas rivais que ele podia, enquanto o protagonista dava o comando para que seus outros soldados também atacassem, e os minotauros entraram para a batalha também. Enquanto eles acabavam com os sapos, esse esqueleto do protagonista usava suas habilidades para poder criar ainda mais soldados, chegando a criar esqueletos até mesmo com os ossos dos sapos em si. Parece que as criaturas não estavam acreditando no que tinham acabado de presenciar, e os pássaros da Divina Dama desceu dos céus completando o serviço. O semideus finalmente reconheceu que tinha subestimado demais os seus oponentes, resolvendo assim levar as coisas um pouco mais a sério, lançando uma habilidade que deixou os céus escuros e a lua mudar a cor para um preto avermelhado. Essa habilidade era de fato aterrorizante, e a força dos esqueletos estava sendo drenada graças a isso, mas a Divina Dama perguntou o que ela poderia fazer, pois todos os familiares dela estavam ali, chegando a perguntar se eles realmente iriam perder. De repente, o protagonista acabou recebendo uma mensagem de seus soldados que ainda não haviam sido invocados para a luta, dizendo que eles também estavam dispostos a lutar, e isso com certeza poderia acabar ajudando o garoto a sair dessa situação. Um novo dia havia chegado, e eles agora poderiam trazer o restante de seus soldados, abrindo assim o portão para que eles pudessem passar. Nesse momento, avistamos as cartas trunfo do protagonista se apresentando, e imediatamente os mesmos foram para a batalha ajudar o seu mestre, inclusive os gafanhotos também, que disseram ao protagonista que estavam prontos para serem sacrificados pelo bem de seu Deus. Quando ele viu isso, parece que nem mesmo o garoto acreditou no que tinha acabado de presenciar, e deu o comando para que o sacrifício de vida fosse executado. Parece que a recompensa para esse sacrifício era simplesmente perfeita, se perguntando se os céus por acaso estavam ajudando o garoto, e essa tocha era capaz de repelir as trevas, garantindo assim uma energia positiva para os seus familiares. Logo, ele segurou a mesma no alto, dando comando para que ela repelisse toda aquela escuridão, e isso acabou afetando bastante os sapos de antes, chegando assim a hora do protagonista contra-atacar com a Divina Dama. O semideus não estava acreditando no que tinha presenciado, pois um item não deveria ser capaz de repelir as suas trevas, e o protagonista continuava avançando, destruindo toda a escuridão que enfraquecia os seus soldados. Quando ele estava de frente para o sapo gigante que tinha prendido a Divina Dama em sua boca, o protagonista deu comando para que os seus soldados acabassem com aquele gigante, e assim os seus exércitos obedeceram ao seu Deus, permitindo que ela finalmente fosse capaz de sair daquela prisão horrível. Nesse mesmo instante, ela ativou sua habilidade de bola de raio, e jogou provavelmente no semideus, mas os ataques não acabariam aí, e unindo forças com os soldados do protagonista, eles foram capazes de causar um enorme estrago nos soldados do sapo. Enquanto o gigante do protagonista esmagava as moscas, o semideus parece que começou a ficar preocupado, e antes que ele realmente pudesse fugir, o prota apareceu novamente com sua tocha, e a Divina Dama aproveitou a oportunidade para poder lançar seus raios nesse comedor de moscas. Com isso, eles foram capazes de acabar finalmente com essa luta insana, e como ela tinha mencionado anteriormente, ela queria apenas o corpo do semideus, e o restante o protagonista poderia ficar com ele. O semideus pediu para que eles deixassem o mesmo ir embora, e ele daria tudo o que ele tinha em troca de sua vida,
mas o prota disse que depois que ele fosse deletado, tudo seria do garoto de qualquer maneira, e logo depois disso mesmo foi totalmente aniquilado. Meia hora depois, eles estavam de frente para esses tesouros, e conforme o combinado deles dois anteriormente, tudo aquilo pertencia unicamente ao garoto, e ele perguntou se ela realmente não queria pegar uma ou duas coisas daquele montante de coisas. Mas parece que não, e como eles tinham feito um acordo anteriormente, tudo pertenceria ao garoto, exceto pelo corpo do semideus. Nesse caso, ele acabou colocando uma coroa de ouro nela, dizendo para que ela considerasse aquilo como um tipo de pagamento ou presente pela ajuda dela, o que acabou deixando a divina dama envergonhada, aceitando assim o que o protagonista tinha dado a ela como presente. Por fim, ele recebeu uma mensagem de seu professor, dizendo que ele tinha feito um ótimo trabalho, e agora os cabeças das universidades topo de linha juntamente com os oficiais dos melhores colégios estavam interessados em conhecer o garoto, pedindo assim para que o mesmo retornasse o mais rápido possível. Quando eles já estavam de volta, o professor pediu para que os mesmos o acompanhassem e que eles não dissessem besteiras, pois aqueles professores eram todos deuses de verdade. Eu confesso que esses deuses estão um tanto quanto comuns demais para mim, mas de qualquer maneira, o protagonista se perguntava se aqueles deuses eram capazes de ver a habilidade única que ele possuía de sacrifício de vida. Por fim, esse resolveu começar justamente com a divina dama, dizendo que a família dela era de fato uma família importante, que tinha muitos recursos, além do que ela tinha também um corpo divino naquele teste, e perguntou se ela estava planejando usar isso para criar uma forma de vida Lorde, e quanto de divindade que ela tinha agora. Pelo que esse oficial comentou consigo, parece que o fato de a divina dama não ser nem um semideus ainda, mas ainda assim ser capaz de tentar produzir uma forma de vida de Lorde, era algo simplesmente incrível. Isso porque eles tinham oficiais que já eram semideuses por anos, e nenhum deles ainda foram capazes de conseguir produzir uma forma de vida Lorde, sem contar que, da forma que o deus de antes falou, parece que as chances da divina dama conseguir isso eram bem altas. Ela disse em seguida que tinha pontos divinos, e era como Deus havia mencionado, e eu acho que era o prota que estava pensando isso, mas ele achou que ela era realmente muito rica para ter investido tanto assim em seus pontos de divindade. Parece que as qualificações da divina dama com certeza satisfaziam os requisitos para que ela entrasse em uma das 3 universidades que eles tinham. Depois que ela conseguisse terminar a cultivação da forma de vida Lorde que ela estava trabalhando tanto, ela poderia tentar entrar em qualquer uma das universidades deles e ir direto para os procedimentos preparatórios, e com isso ela poderia experienciar a vida universitária de antemão. A divina dama apenas agradeceu, e parece que as coisas para o lado do protagonista não seriam tão simples assim quanto foram para ela. O mesmo Deus disse que eles viram as informações do garoto anteriormente, perguntando em seguida se o núcleo familiar dele principal não era justamente dos gafanhotos, e era exatamente isso. Com relação aos pontos divinos do garoto, parece que ele tinha somente um, e novamente esse Deus colocou um X na planilha do protagonista, e ele tinha somente mais uma dúvida, e ele queria saber como que o protagonista foi capaz de ter uma forma de vida heróica do clã Jiangfen e ainda por cima conseguir a versão fraca do exército do Lorde Esqueleto no reino divino dele, que ele tinha anteriormente mostrado nos testes. O protagonista percebeu nesse momento que os deuses não eram capazes de ver a habilidade de sacrifício de vida que ele tinha, e o jovem perguntou se ele tinha a opção de não responder a essa pergunta. Isso fez com que esse Deus dissesse que mesmo que o protagonista fosse um excelente estudante, ele ainda assim não atendia os requisitos para que ele entrasse nas universidades que eles possuíam. Se ele ainda quisesse entrar na universidade deles, o garoto poderia continuar fazendo um excelente trabalho e encontrar-se com eles no exame de entrada, e a diretora dizia que era uma pena que as 3 universidades não eram capazes de ver a excelência do protagonista em si. Mas isso não desmotivou o garoto pelo visto, e ele disse que ainda assim iria dar o seu melhor para ver os deuses no teste de entrada, e eles apenas desejaram sorte para o garoto em sua jornada. O professor do prota até tentou confortar o garoto dizendo que também tinha outras universidades topo de linha que adorariam ter o rapaz consigo, mas ele disse que não tinha necessidade de seu professor dizer tais coisas, pois a universidade que ele queria entrar era justamente a Universidade Imperial. Saindo dali, a divina dama comentou que uma vez que ela tivesse cultivado a forma de vida de um lorde, ela iria para uma das melhores universidades como uma estudante que tinha vaga garantida, onde os recursos acabariam sendo melhores para o desenvolvimento dela, e ela perguntou se o protagonista gostaria de ir para a Universidade Imperial. A resposta dele foi que ele definitivamente iria entrar para a Imperial, isso tudo para poder encontrar os seus pais no caos estrelado mar, e ele precisava dar um jeito de conseguir isso. Logo, ela disse também que iria escolher a Universidade Imperial, mas se ela entrasse nessa universidade como um estudante garantido,
mas ela ainda iria usar tudo o que estivesse ao seu dispor para poder ser promovida rapidamente. Então, quando eles se encontrassem novamente um dia, era capaz de o garoto não ser mais um oponente para ela. Ou seja, ela voltou novamente com aquela conversa do garoto acabar se tornando escravo dela antes que ela se tornasse uma estudante da Universidade Imperial em si. O protagonista disse que tinha ganho bastante dinheiro por conta própria, perguntando se realmente tinha necessidade para ele acabar sendo escravo dela. O que ele precisava agora era separar os ganhos que ele tinha conseguido naquele dia. Então, como ele precisava ir agora, se despediu da divina dama. Com um olhar triste, ela resolveu se despedir do prota também, e em seus pensamentos, ela dizia que o garoto era realmente bobo, mas ele ainda assim estava bem fofo naquela forma de esqueleto que eles acabaram se encontrando anteriormente. No reino divino do protagonista, novamente, o garoto acabou absorvendo uma carta de divindade, e aqui apenas foram mostradas para ele várias coisas que ele acabou conseguindo, que se eu fosse citar o que era cada coisa, demoraria uma eternidade. Mas parece que com o dinheiro que ele tinha agora, ele poderia melhorar os equipamentos de seus familiares para aumentar o poder de combate deles, mas a coisa mais importante agora que ele precisava fazer era justamente preparar um salto de vida para os seus gafanhotos, querendo dizer que ele precisava dar um jeito de deixá-los mais fortes. A primeira coisa que ele fez foi ativar uma coisa chamada Fonte da Imolação, e vemos os gafanhotos do protagonista sendo invocados, e agora parece que eles teriam mais resistência, mais tenacidade, e também aumentariam bastante a sua resistência contra efeitos negativos. Tudo isso fez com que o garoto passasse a chamar seus pequenos insetos imolados, que eu não faço ideia do que isso significa. O próximo passo era usar o coração do sapo que ele tinha conseguido anteriormente para poder construir um caminho para os feitiços escuros, e agora com isso, eles poderiam voar discretamente e causar todo tipo de efeito negativo nos inimigos, e eles estavam no caminho dos gafanhotos assassinos, chamando esses gafanhotos de insetos de feitiço negro, um nome totalmente sem criatividade na minha opinião. De repente, ele recebeu um aviso novamente do templo, onde os seus homens pediam perdão ao seu Deus, pois por causa dos que estavam com ele no processo de decomposição de item, acidentalmente acabaram deixando cair o cajado divino dado pelo protagonista na máquina de decomposição em si, implorando pelo perdão dos pecados dele para o seu Deus. Isso era realmente um desperdício enorme, o que fez com que o garoto fosse pessoalmente verificar o que tinha acontecido. Chegando lá, esse anão continuou pedindo perdão pelo que aconteceu, e o prota apenas disse para que eles se lembrassem daquele erro e trabalhassem mais seriamente no futuro, para que assim o mesmo erro não viesse a acontecer mais uma vez. Quando ele resolveu dar uma olhada na máquina de decomposição, acabou avistando alguns itens bem interessantes e chegou a ver um dos itens que era capaz de reparar artefatos sagrados, percebendo que a lei da gula dele poderia ser consertada com isso. No instante que ele usou isso, percebeu que a lei da gula começou a ser consertada realmente, mas alguma coisa estava diferente, e parece que normalmente as criaturas poderiam evoluir ao devorarem criaturas que tivessem até 1000 vezes a energia dessas criaturas em si, mas o valor atual era de apenas 999 vezes, o que era praticamente a mesma coisa eu diria. Isso fez o garoto se perguntar se ele poderia consertar a lei da gula completamente com os recursos certos, e para conseguir aquele item que reparava os artefatos sagrados, ele precisaria desmanchar justamente os itens sagrados em si. Isso fez o garoto começar a pensar em um jeito de conseguir tais itens para si, e resolveu dar uma olhada no que as pessoas online diziam a respeito do assunto. Parece que ele não teve um resultado muito positivo a respeito disso, e alguém comentou algo sobre estar querendo reparar uma arma com poder divino e sagrado, e isso fez o garoto se perguntar se seria possível que a fonte da relíquia sagrada fosse capaz de resolver esse problema. Por fim, parece que teve uma pessoa que acabou oferecendo sua ajuda para o garoto, dizendo que, se ele precisasse de alguma coisa, bastava que o rapaz entrasse em contato com ele, e assim foi feito. Rapidamente essa pessoa já entrou em contato com o protagonista, perguntando se ele realmente seria capaz de restaurar a sua arma. A resposta do garoto foi que ele apenas iria tentar, já que depois de tudo, esse cara que queria reparar a sua arma já tinha tentado um monte de vezes no passado, mas até agora não tinha encontrado ninguém que conseguisse fazer isso. Tentar uma vez mais não iria custar nada, e se a pessoa do outro lado confiasse no protagonista, era para ele enviar algumas relíquias sagradas. A pessoa do outro lado disse que já tinha baixado um aplicativo antifraudes, e não era para o garoto pensar em sequer passar o outro para trás, perguntando depois disso que nível de relíquia sagrada o prota queria, e essa pessoa poderia dar qualquer relíquia de nível 4 para baixo pelo que pude entender, e as de níveis mais altos acabaria levando um tempo para serem encontradas. Claro que na cabeça do garoto, isso já seria muito mais do que o suficiente,
e disse para a pessoa do outro lado que a relíquia de nível 1 seria o bastante para isso, e uma enorme caixa caiu diante o prota nesse instante. O garoto até ficou tentado em bloquear a pessoa e sair correndo com todas aquelas relíquias para ele, mas isso seria algo que ele com certeza não iria fazer, pois o nome do reino divino antifraude soava muito intimidador. Depois disso, o garoto começou a jogar algumas coisas na fornalha dele, e 2 horas depois, ele tinha um total de 109 relíquias sagradas restauradas, e se ele ficasse com 9 delas, ele achou que isso não seria descoberto. No instante que ele transferiu com sucesso todas as 100 relíquias para essa pessoa, a mesma disse que o garoto era o salvador dela, ou dele, e disse que o protagonista precisava ajudá-lo em seu reino divino. O prota disse que essa pessoa era muito gentil, mas ele também queria ajudar os outros o máximo que ele pudesse, e avistamos o professor do garoto em um tipo de meditação ou algo assim. Voltando um pouco no passado, vemos a escória de antes entregando a cura divina de nível 3 que ele tinha postado com o professor do protagonista, e de repente ele recebeu uma ligação do garoto. Parece que pelo garoto não ter nenhum problema maior para resolver, ele queria perguntar ao seu professor se ele conhecia algum jeito de conseguir recursos para subir o nível do núcleo do reino divino, e ele tinha buscado online, mas não conseguiu encontrar nada. Segundo o professor, ele comentou que recursos domo divindade, núcleo de fragmentos e outras coisas que ajudariam o garoto a aumentar o nível do seu núcleo em si, eram bem raros de serem encontrados, e por isso ele talvez não conseguisse achar nada online. Isso porque no momento que eles eram disponíveis para compra, rapidamente esses itens eram comprados por grandes corporações, e eles não tinham chance de conseguir tais recursos. Mas se o garoto ajudasse o professor a derrotar o Liu Letian, que eu não sei quem é, mas acho que era justamente escória do antigo professor dele, esse professor jurou que iria dar a coleção dele para o garoto. Depois que o prota agradeceu, o professor disse que tinha outro jeito também, e parece que ele também enfrentou o problema de não ser capaz de carregar as relíquias dele devido a ter um núcleo de nível baixo. Com isso, um veterano que tinha boas relações com ele, levou o professor para um lugar chamado Arena de Sangue, e o vencedor de cada competição ganhava um fragmento de núcleo como recompensa. Se o prota quisesse realmente lutar contra outros reinos divinos e até mesmo outras raças de diferentes civilizações, ele poderia acabar perdendo grande parte de seus seguidores. Mas se ele vencesse, ele poderia ganhar os fragmentos do núcleo como recompensa, perguntando em seguida se o garoto realmente gostaria de participar de tal tipo de competição. Em seus pensamentos, ele dizia que tinha gastado muito dinheiro melhorando seus seguidores e estava procurando por uma oportunidade para poder testar a força atual deles, e por fim disse ao professor que aceitava a oferta dele. No próximo dia, temos um corte exatamente para a Arena de Sangue em si, e o garoto estava achando aquele lugar simplesmente magnífico. Parece que essas máscaras poderiam proteger eles da detecção de semideuses e os que estivessem abaixo disso, e uma vez que eles estivessem em um reino exterior, eles deveriam ser cuidadosos. Na recepção, foi dito para eles colocarem suas informações primeiro, e o professor comentava que as competições eram divididas em 3 categorias baseadas no nível do competir, sendo elas: competições para seres divinos, semideuses e verdadeiros deuses. A menos que os competidores especialmente solicitassem, o nível de competição normalmente não iria ser alterado. Além disso, não tinha limite no número de seguidores da competição. Sem contar que para admitir a derrota nesse lugar, os seguidores deveriam ser no mínimo reduzidos a 50%, e concorrentes teimosos iriam persistir até que a chance de mortalidade alcançasse os 100%. Parece que o protagonista já iria participar de um duelo, o que deixou o garoto admirado por ser tão rápido assim, e nem mesmo ele entendeu o que estava acontecendo, já que de repente ele começou a ser puxado para um lugar totalmente diferente. Quando ele finalmente estava no local onde a luta aconteceria, parece que essa pessoa já tinha reconhecido que o protagonista era um iniciante, e esse cara estava se garantindo, dizendo que seus ratos cuidavam bem dos novatos e coisas do tipo, e aquele duelo acabaria em breve. Parece que as pessoas da plateia até chegaram a ter pena do protagonista. No entanto, parece que isso não incomodou tanto o garoto, exceto pelo fato de que seu oponente tinha uma reputação terrível e também era um cara um tanto quanto brutal. Foi pedido ao garoto que ele liberasse os seus seguidores, pois a competição iria começar oficialmente dentro de 3 minutos, e vemos o inseto de antes colocar os seus ratos para poderem acabar com o garoto, dizendo que ele poderia desistir caso quisesse, e depois que ele acabasse com todos os seguidores do protagonista, ele deixaria o garoto sair. Mas parece que isso não intimidou nem um pouco nosso prota, pois em questão de número, os números dele eram muito maiores do que os do inseto, que inclusive estava achando que levaria melhor somente por estar lidando com alguns gafanhotos. Por fim, a competição entre esses 2 controladores de pragas tinha começado, e a pergunta que não quer calar é: qual dos 2 vai levar a melhor nessa?
Mas para sabermos o que vai acontecer a seguir, você precisa deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho e me mostrar que você está gostando de acompanhar essa obra. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!